A direita brasileira está sendo prejudicada pelo Eduardo Bolsonaro, que lá dos Estados Unidos está sabotando aí a chapa Tarcísio Ciro Nogueira. E os dois se estranharam aí nas redes sociais e eu vou mostrar agora um pouco dessa briga. Vamos lá, né? Tá aí esse print postado pelo Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, correndo o risco de se voltar para o Brasil e ir para o Chilindró junto com o pai dele. O Ciro Nogueira está sendo cotado aí para ser o vice, né, o candidato a vice-presidente, junto com Tarcísio de Freitas, que neste momento é também desafeto do Eduardo Bolsonaro. E o Bolsonaro não pode falar porque foi proibido de falar pelo Alexandre de Moraes. Mas veja só, né? Então tá aqui o Eduardo Bolsonaro, ele sublinhou as palavras do Ciro Nogueira. Olha só, o senador afirmou que pleito estava completamente resolvido. Não é assim também não, né, Ciro Nogueira? O Lula tem força política desde 2002. Inclusive o senhor votou nele em 2018. Mas ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula se aproveitar de forma ostensiva para retomar a popularidade. Então, Ciro Nogueira admitindo que o presidente Lula está retomando a popularidade, o que realmente vai fazer, né, o que tudo indica, o Lula se reeleger. Mas aí o Eduardo Bolsonaro foi chorar, dizendo que o prejuízo dele foi gigantesco. Opa, peraí, o prejuízo não foi do Eduardo Bolsonaro, não. Ele disse que o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Tá dizendo que o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, tá dizendo que ele tem um plano pessoal e não um plano coletivo. Como se a família Bolsonaro também não tivesse um plano pessoal. Muito bem sucedido, verdade seja dita, porque eles ganham muito dinheiro com a política. E criaram até uma seita, algo que o Ciro Nogueira nunca será capaz de criar, nem o Tarcísio de Freitas, porque nenhum dos dois tem uma oratória envolvente que vá conquistar a maioria das pessoas. Vamos lá, né? Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Olha o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos atuando contra o nosso país, falando em interesse do Brasil. Olha que palhaçada desse deputado que ainda está recebendo dinheiro da Câmara dos Deputados, né? Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Nossa, ele tá dando uma de Jesus Cristo aí, o Eduardo Bolsonaro. Só acredita que é muito besta, a verdade seja dita. Bom, aí o Ciro Nogueira respondeu: prezado Eduardo Bolsonaro, não tenho dúvida de que houve um enorme desprendimento pessoal de sua parte. Isso aqui ele tá sendo debochado. Ele não está falando isso com seriedade, né? Ele não está dizendo que o Eduardo Bolsonaro se sacrificou. Isso aqui, na minha opinião, é um deboche. Quanto a mim, tenha certeza de que não tive nem terei nenhum prejuízo pessoal. Você sabe a distância entre o que fala de nós e a realidade, ou seja, Ciro Nogueira está dizendo para o Eduardo Bolsonaro que o Jair Bolsonaro é carta fora do baralho e que eles querem levar adiante com o Bolsonaro fora, né, mas fazendo papel de cabo eleitoral, a candidatura do Tarcísio de Freitas. Aí o Ciro Nogueira completa, né? Nunca quis ser nada além do que sou. Com uma outra forma de ver, o que me interessa também é o Brasil, é a rinha da extrema-direita. E o youtuber Tiago Santinelli respondeu o Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte: não sacrificou nem seu salário, vagabundo, né? O Tiago Santinelli, youtuber, faz muito sucesso aí, faz umas piadas bem pesadas contra a extrema-direita, chamou o Eduardo Bolsonaro de vagabundo. Bom, por falar em vagabundagem, ou pilantragem, ou crime, né? O Lula estava na Itália, estava em Roma e foi perguntado pela Carla Zambelli, que está presa na Itália, porque está condenada pelo Supremo Tribunal Federal por crimes contra o Brasil. E aí o Lula deu uma resposta sensacional, digna de um político experiente, que ele é. Vamos escutar aqui a resposta do presidente Lula quando questionado sobre a ainda deputada, mas agora presidiária, Carla Zambelli.
A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti. Ruído entre relações Brasil e Itália por causa da Carla Zambelli? Peraí, né? Quem é a Carla Zambelli aí na geopolítica internacional? Peraí, né? Não é assim não. Aí o Lula respondeu. Vamos ver a resposta do presidente Lula. Eu nem lembrava desse nome. Você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de que é uma democracia. Realmente, a Carla Zambelli, ela atentou contra a democracia o tempo todo. Inclusive quando ela mentia, né, que as lojas Havan era da filha da Dilma. Então é uma desqualificada total. E agora está lá atrás das grades na Itália. Se estivesse no Brasil, estaria presa também, mas talvez numa condição melhor do que a que ela está lá na Itália. Mas vamos continuar ouvindo aí o presidente Lula falando sobre a Carla Zambelli. Também ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Vai pagar pelo erro que fez ou aqui ou no Brasil. E veja só, né? Então, Carla Zambelli continua presa, o Lula continua presidente da República. Eles que diziam que o presidente não ia subir a rampa, o presidente subiu, está governando e se brincar vai se reeleger na eleição do ano que vem. Até os inimigos do presidente Lula viram que ele está recuperando a popularidade, pode conquistar os votos suficientes para tomar posse na presidência da República pela 4ª vez. É um feito extraordinário. Então vamos lá, né? Então eu tô aqui com essa publicação do Eixo Político, foi publicado neste domingo, 12 de outubro, as palavras do José Guimarães, né, deputado federal, José Guimarães, que é líder do governo, e falou sobre os cargos do Centrão, né? Diz que a Gleisi vai passar, ela que é a ministra, né, que toma conta aí das relações entre a presidência da República e o Congresso Nacional, e a Câmara dos Deputados, o Congresso, diz que ela ia passar a faca, né? Fizeram um mapeamento, daqui a pouco eu vou colocar a matéria do UOL, da jornalista Raquel Landim, mas vamos ver aqui o que disse, né, o José Guimarães, líder do governo, ele é do Partido dos Trabalhadores do Ceará, vamos ver. Eu acho que vai ter um rebuliço tamanho do mundo na próxima semana. Oba. Qual é o rebuliço? A Gleice vai meter a faca. Eu estava na reunião com ela e o Lula. O Lula disse, Gleice, você agilize, viu? E mexa no vespeiro aí da Caixa Econômica, para começar. Eita! Olha, e aí, evidentemente, que eles estão apavorados, todo mundo. A Caixa Econômica hoje é o indicado do Arthur Lira, né? O cara... Mas também se o pessoal tá apavorado, pra que vai votar contra o governo? Se tem cargos no governo, tem que votar junto com o governo, pô. Aí desse jeito fica fácil. Tem os cargos, muitos cargos que poderiam ser ocupados por aliados de verdade, por exemplo, pessoas de esquerda, estão sendo ocupados por gente do centrão e da direita, e os caras sequer votam junto com o governo. Um projeto para aumentar a arrecadação, para levar adiante programas sociais, para atender às necessidades do povo mais pobre, cobrando mais impostos dos ricos. Que é isso? Que absurdo é esse? Então, vamos ouvir que o Zé Guimarães, daqui a pouco, nós vamos ver que o que ele falou faz sentido e está se concretizando. Vamos lá. E o cara, rapaz, é competente, o Lula gosta dele, mas... Mas o PP tá vacilando. Exatamente. E aí, as 9 vice-presidências da Caixa, que são, e as superintendências estaduais, todas indicação dele. Quem é que tem as vice lá? Olha só! Bom, isso aí é no podcast As Cunhas. Vamos lá. O PL tem uma. Olha! Mas como assim o PL tem cargo aí de confiança do governo do PT? Nossa, mas isso está muito errado. Republicanos tem uma. A Igreja Universal. O PDT, André Figueiredo, tem uma, que é da Rede, que é uma das mais importantes. Tem uma que o Lula não deixa tirar, que é do PT, porque é dele, que é a Inês, a Minha Casa e Minha Vida. Tem uma do Podemos e a presidência que é... Loteamento de cargos no governo é a coisa mais normal numa democracia, né, num presidencialismo de coalizão. Tem que ter distribuição de cargos para ter apoio. E quem faz política busca espaço, busca cargos, né? Não tem essa história aí da pessoa fazer pensando somente na ideologia. Não, todo mundo está fazendo política, pedindo voto para ocupar cargos e, logicamente, entregar alguma coisa para aqueles apoiadores, né, que votaram e colocaram eles lá. É assim que funciona. A vida real, a política como ela é desse jeito. Vamos continuar ouvindo aí José Guimarães.
É do Arthur Lira. Então, a ministra Gleice, me disse com todas as letras. Eu não vou discutir, eu vou fazer. E eu já tenho notícias que mandou tirar. Eu já recebi telefonema. Então, Zé, não deixa mexer na minha diretoria do DENOX, não. Eu disse, entenda com a Gleice. Eu acho que será uma nova fase. O governo, na minha opinião, não tem que inventar muita coisa para ir ao Congresso. Pouquinha coisa para não ter problema. É votar o orçamento, tem uns 3 projetos importantes e ligar o modo eleição em 2026. Exatamente. Isso aí. Bom, ligar o modo eleição em 2026. E olha só a matéria aqui da jornalista Raquel Landim no UOL. Governo demite aliados de deputados que votaram contra MP dos impostos. Aí a gente desce aqui que o governo está mapeando e demitindo os aliados dos 251 deputados que votaram contra a medida provisória 1303, apelidada de MP dos impostos, aquela que iria cobrar mais impostos de quem tem mais dinheiro para fazer programas sociais e atender às necessidades dos pobres e compensar também a isenção justa e necessária do imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês. Então o pessoal tem cargo, votou contra o governo está mapeando e está demitindo, e aqui na matéria da Raquel Landim, do UOL, ela diz que já trocaram 4 superintendências do Ministério da Agricultura, uma diretoria do DENIT, 3 regionais da Codevasp, né, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba, uma superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e uma vice-presidência da Caixa Econômica Federal, que o Zé Guimarães até falou sobre isso, né? Então, o que foi apurado, segundo a jornalista, com fontes, é que não é um movimento contra o Congresso e nem contra os partidos do Centrão, já que os partidos do Centrão são necessários para qualquer um que ganhar a eleição, porque quem ganhar vai ter que compor com eles. É impossível governar sem um Centrão, a menos que a esquerda tenha um desempenho superior ao do Centrão e eleja mais deputados, o que neste momento não parece que vai acontecer na eleição do ano que vem. É provável que a composição seja a mesma ou até mais conservadora do que já é, uma vez que, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores não está trabalhando pela expansão de seus quadros nas casas legislativas, né? Estão trabalhando para eleger e reeleger os mesmos que lá estão, sem nenhum projeto, sem nenhuma estratégia para aumentar a bancada, infelizmente. Então o Centrão vai continuar dominando, sim, ao que tudo indica, a menos que um milagre aconteça, as casas legislativas, né? As duas, né? O Senado e a Câmara dos Deputados, e as assembleias legislativas de todo o Brasil. Talvez algum estado ou outro tenha até mais progressistas eleitos, mas a tendência é que realmente o Centrão se saia bem, até porque eles fazem uma política mais próxima com as pessoas e, enfim, tem mais reciprocidade com seus grupos políticos, buscam cargos, enviam emendas, algo que a esquerda deveria fazer e não faz na intensidade que deveria ser feita. Então, articulada pela oposição, a derrota do governo na MP 1303 impediu que o governo obtivesse um espaço fiscal maior em 2026, ou seja, que tivesse mais dinheiro, que seria vital para projetos sociais importantes para a reeleição do presidente. Então, o que aconteceu foi isso. O Lula agiu, né? A Gleice agiu, está fazendo limpa aí, pelo menos segundo essa matéria da Raquel Landim, confirmando o que disse, né, o líder do governo, o deputado federal José Guimarães. A Zambelli está lá, né, nos Estados Unidos, está lá na Itália, atrás das grades, no Chilindró. E o Eduardo Bolsonaro está se estranhando com o Ciro Nogueira, atrapalhando o projeto Tarcísio de Freitas 2026. Esse cenário, neste momento, é bom para o presidente Lula e abre o caminho para a reeleição. Vamos ver o que vai acontecer, que venham aí as cenas dos próximos capítulos. Eu sou o Flávio Rezende, meus amigos e minhas amigas. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, A Voz do Cerrado, se inscreva. Deixa aí seu comentário, fala o que você acha de tudo isso. Né, o Lula tá certo, tem que demitir mesmo. O pessoal ligado aí aos deputados do Centrão que não votaram com o governo, agiu certo. E essa briga, né, Eduardo Bolsonaro e Ciro Nogueira, vai atrapalhar os projetos da direita? E a Carla Zambelli, hein? Será que vale a pena falar nela? Bom, mas tá aí. Esse é o canal A Voz do Cerrado. Deixa, né, seu like, curta, comente, compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.